Por que as atuais bikes de all mountain, as bikes de enduro ou trail estão tão baratas no Brasil? No vídeo de hoje eu vou tentar abordar um pouco sobre esse assunto, tentando entender, chegar a uma conclusão aí junto com vocês. Se você quer saber por que eu estou falando isso, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, recentemente, desde que eu comecei a utilizar uma Exalt LT Comp, que é uma bicicleta voltada para o enduro, eu tenho me aprofundado um pouco mais nesse conceito, entrando um pouco mais no conteúdo, lendo um pouco mais, vendo o que acontece principalmente fora do Brasil, e eu comecei a formar uma teoria que talvez faça sentido ou talvez não, Então eu resolvi trazer essa discussão aqui para o canal, para a gente poder, abordar um pouco mais desse assunto. Para poder ambientar, estou utilizando então, em detrimento da minha antiga bike de XC, que era uma hardtail, agora a Exalt LT, que é uma bike voltada para o enduro, que está dentro da família das all mountain, que são as bicicletas voltadas mais para trilhas. E aí dentro disso, como eu disse, eu aprofundei um pouco mais meu conhecimento nesse aspecto, e eu percebi que existe um pouco de confusão, bastante informação aí que pode ser desencontrada. Só para reforçar, tá, galera? Eu tô sendo um cara aqui basicamente novo, tô aprendendo muito sobre esse assunto e tô buscando informação. Então tem muitas informações que vão sim ser alteradas, que vão mudar de empresa para empresa, que vão alterar conceitos e até mesmo gírias, Até mesmo alguns conceitos que eu vou tentar abordar aqui no vídeo, que podem fazer sentido de uma forma no Brasil e fazem sentido de outra, principalmente para fora. Primeiro, então, ambientando isso, Segundo, hoje no Brasil, as bicicletas de enduro, as bicicletas de all mountain, principalmente da marca nacional Sense, estão custando muito mais barato do que elas custavam no passado. Retração de preços sinônimo de poucas vendas. Isso é uma coisa que infelizmente acontece no mercado, é uma adequação de preços e quem ganha com essa redução de valor somos nós consumidores. Eu também como ciclista entendo esse outro lado. A Sense, empresa com a qual eu estou desenvolvendo esse trabalho atualmente, a gente tem uma parceria, mas eu não preciso passar pano. Realmente eles estão tendo dificuldade de girar o produto deles, girar algumas bicicletas, e aí, claro, fizeram essa readequação de preços que agora está chamando muita atenção. Por isso, depois que eu vou falar das bikes, as bikes da linha Exalt, que são as bikes de all mountain deles, estão valendo muito a pena neste momento, Eu entendo que houve uma readequação muito bacana, e aí, claro, tornou a bike mais atrativa. Aí entra um ponto que é o seguinte: hoje, no Brasil, basicamente, quem desenvolve bikes voltadas para o all mountain é a Sense. A Sense que tem essa linha, que vai da Exalt LT Comp, Exalt LT Evo, Exalt Trail, e depois, posterior, a gente tem a entrada das bikes de pedal assistido, que são as e-bikes, que também são da linha Exalt, mas daí Exalt E-Trail Evo, E-Trail Comp, agora as novas Exalts E-Trail AL, que daí são as bikes e-bikes de alumínio. E aí gera uma certa confusão aí até mesmo na hora de falar do nome dos modelos, porque são todas da linha Exalt que é a específica, E aí, claro, com a sua variação. Dentro do que a gente tem hoje de informação, principalmente, no Brasil, existe uma lacuna que é muito grande relacionado ao estilo da bike. E essa lacuna ela se dá basicamente por dois fatores. Primeiro, poder aquisitivo, exatamente. A nossa questão principal no Brasil é que as bicicletas aqui são muito mais caras do que para fora. Se nós formos falar de uma conversão direta entre o que é hoje, não vou falar de dólar, euro e real, vou falar de dinheiro, O meu dinheiro e o dinheiro do americano. O dinheiro do americano tem muito mais valor, isso é um ponto importante, O dinheiro do europeu tem muito mais valor. Com o mesmo nível de dinheiro que eu compro uma bike full no Brasil hoje, eu compro basicamente uma bike full e uma bike rígida nos Estados Unidos, ou uma bike full e uma bike rígida na Europa. Esse é um conceito que a gente tem que entender, A conversão direta do euro, a conversão direta do dólar, faz com que fique difícil de entender essa conta, mas o nosso valor, o valor do nosso dinheiro é bem menor devido a vários fatores, imposto, a taxação que existe no Brasil, o desenvolvimento de produtos, enfim, uma série de questões que eu não vou entrar no vídeo, mas existe esse aspecto. Então, eu morando fora do Brasil, estando num país norte-americano, consigo então, com o mesmo valor, com o mesmo salário, vamos colocar dessa forma, ter 2 bicicletas, ter 3 bicicletas, até 4 bicicletas e ter muito equipamento, que daí faz muito sentido. Então, entramos no aspecto do dinheiro, o quanto que realmente vale o nosso salário, o quanto que a gente paga para trabalhar aqui no Brasil, infelizmente. Do outro lado, uma questão de terreno, uma questão de ambientação. Principalmente, América do Norte, que é onde, vamos colocar assim, é o berço, do mountain bike e, inclusive, do mountain bike enduro e trail, a gente tem terrenos que são muito mais voltados para a prática esportiva. Por exemplo, o tipo de geografia deles, que é mais acidentada. Então, as montanhas médias no Brasil, os nossos morros aqui, eles não são tão altos, eles tendem a ser 1.000, 1.100 metros de altimetria, que é um padrão de serra geral.
geral, que é onde a gente normalmente habita. Já nos Estados Unidos, no Canadá, principalmente mais ao norte, eles têm tipos de montanhas que são mais voltadas para descidas. E principalmente a questão da vegetação, né? Eles têm um tipo de árvore lá, não vou saber o termo correto, que ela faz com que embaixo dela não crie mato, né? A própria vegetação que cai dessa árvore faz com que o terreno embaixo dela morra, né? Deve ser um tipo de pinus, não tenho certeza, mas você consegue enxergar muito bem por baixo das árvores. Diferente da nossa vegetação, que é no Brasil, que é um clima tropical, subtropical, que daí faz com que o mato, né, cresça muito. Então a trilha é muito mais suja. Então existe uma questão de diferenciação, principalmente por isso. Um outro aspecto é também relacionado à nossa estrutura, né? Por não ser uma atividade tão explorada no Brasil, por ter um crescimento dos últimos anos para cá, ainda não temos uma estrutura forte como eles têm lá, principalmente nos Estados Unidos, mais uma vez, e Canadá, de bike parks, de estrutura para poder praticar atividade física e principalmente de investimento privado, que é uma coisa que eles têm muito, né? Essas informações, eu trago elas com base, né, de um conhecido meu que viaja muito para fora, ele tem condições de estar viajando para fora para praticar o ciclismo, que é a coisa que ele mais gosta de fazer, e ele me fala, né, pô, conheço lugares no Canadá, conheço lugares nos Estados Unidos que tu vai para fazer trilha e tu passa o dia inteiro fazendo trilhas, né, basicamente o dia inteiro descendo, basicamente o dia inteiro se divertindo. Na América do Sul a gente até tem isso no Chile. O Chile é um país que é muito específico para esse tipo de pedal, né, e ele tem, né, devido à sua formatação geográfica, lugares específicos para isso, e inclusive, né, é uma meca para muitos ciclistas sul-americanos que gostam de bike parks e gostam de descidas. Aí amarrei o ponto, tá? Vou amarrar o ponto em relação ao que a gente tem hoje no Brasil de dinheiro, de estrutura e de cultura. Aí entra um outro ponto que é muito importante. Quando eu falo de cultura, existe um pouco do conceito do que se desenvolve por fora e existe o conceito que as empresas desenvolvem. E aí quando eu faço, por exemplo, uma comunicação oficial em um site, eu posso colocar alguns termos lá que no entendimento do grande público acaba se tornando, né, um conceito que é utilizado no dia a dia. Por exemplo, a Trek, por exemplo, possui a Top Fuel. Top Fuel nos Estados Unidos é considerado uma bike trail, no Brasil é considerado uma bike XC, que é o cross country, né? Então existe uma diferenciação das marcas na hora de fazer posicionamento dos seus produtos. E aí eu vou entrar nesse ponto agora comparando diretamente as nossas nacionais, que são as bikes da Sense, com as bikes importadas. Trail, basicamente suspensão mais curta, entre eixos mais curtos, caixa de direção um pouco menos aberta, não é tão longa. Uma bike que vai te oferecer boa estabilidade para alta velocidade, ela vai ser rápida na trilha, porém ela não vai ser tão ágil para saltos e não vai ser tão ágil para fazer curvas, né, para fazer mudanças de direções bruscas. Já a bike de enduro passa a ter um curso de suspensão um pouco maior, normalmente eu vou falar aí de 140 a 180 milímetros, que vai absorver um pouco melhor os impactos, vai saltar melhor, porém vai ser mais pesada e não vai ser tão estável para trechos mais planos, né, com trechos de maior velocidade. Então existe essa diferenciação, principalmente, né, dos modelos. E aí, dentro de algumas marcas, a gente consegue entender isso. Por exemplo, tá? Hoje, uma Sense Exalt LT é considerada uma bike de enduro, por parte da Sense, com uma suspensão de 150 milímetros. Comparação direta dela pode ser a Cannondale Rabbit, que tem uma suspensão de 140 mm, vem com o grupo NX e custa na média de R$32 mil. Então percebam que existe uma diferenciação de valor muito alta, né? Existe um preço bem diferente de uma bike para outra. Outro exemplo bem clássico é a canadense ou americana Yeti, que é uma empresa voltada para bikes de enduro / trail, e aí ela vai ter alguns modelos que são diferenciados pelos seus cursos de suspensão, como a SB 160, que, como diz o nome, né, 160 mm de curso na suspensão dianteira, também vai vir com Fox, também vai ser uma bike mais bem montada, né, mais high-end, porém o modelo de entrada da marca custa apenas R$39 mil, e o modelo mais top de linha já vai estar falando na casa de R$95 mil. Então existe um lapso, né, de valor muito alto que a gente consegue perceber na hora de fazer qualquer pesquisa. Basicamente hoje a Sense vai te oferecer a Exalt LT na sua versão Comp e na sua versão Evo, que aí a gente vai ter SLX ou XT, Fox 36 Elite e Fox 36 Performance, que daí vão ter algumas regulagens a mais, e a gente vai ter basicamente a mesma geometria com um curso de suspensão um pouco maior. E a própria Sense também desenvolve a Exalt Trail Evo, que daí fica no meio do caminho, né? Ela fica entre a Comp e a LT Evo, porém ela vai te oferecer um curso um pouco menor de suspensão com um posicionamento,
produto, né, no mercado diferente das duas irmãs, mais nova e mais velha. E aí sim ela fica no meio do caminho do valor, né? A gente fica basicamente no meio dos valores das três. Comparando diretamente, a gente pode falar, né, de Stump Jumper Specialized, a Trek própria Top Fuel, a nossa Cannondale Rabbit, a Yeti SB 140 ou 160, que são bikes muito similares, né, que tem essa pegada um pouquinho diferente. E aí entra no meio de tudo isso a questão particular do uso, né, que eu entendo que é o desenvolvimento do usuário, que começa a usar alguns termos e começa a compartilhar desses termos, e esses termos vão se tornando gírias, né, que depois as empresas absorvem e tornam esses termos técnicos. Por exemplo, o termo RIP, que na discussão na hora de fazer esse vídeo existe o conceito, né, ripping the trail, né, que é tipo descendo, ripando ou rasgando as trilhas. Isso é um conceito que eles têm do que a gente faz em alguns momentos aqui no Brasil, porém de uma maneira um pouco mais agressiva, né? Além do shredding, né, que daí vem a ser um conceito de triturar as trilhas. Basicamente isso seria um conceito de gírias, né, que aí a tradução literal da gíria é uma merda, né, fica horrível de falar. Mas existe esse aspecto, né, então conforme o usuário dá uso para o equipamento, ele se torna um conceito e esse conceito é absorvido pela empresa que daí lança um produto de acordo com aquilo que o usuário faz. Outra coisa muito legal, muito bacana no meio de tudo isso, é que normalmente quem desenvolve as bikes, quem é o engenheiro de desenvolvimento do produto, é o cara que também pedala, é o cara que também está no meio, é o cara que também entende. Então eles têm aqueles conceitos, né, da Lunch Rider, por exemplo, que é uma bicicleta que é desenvolvida na hora do almoço, né, que é a hora que os engenheiros param lá para almoçar, eles estão lá na sala conversando e dizem, cara, eu vou fazer a suspensão tal com o grupo tal, eu vou botar o freio SRAM num grupo Shimano, eu vou botar o freio DB2, DB8 num grupo X01 que vai ficar melhor. Então existe muito disso. E esse desenvolvimento faz com que existam, claro, né, projetos muito bacanas que acabam chegando para o público. Resumo da ópera aqui. O brasileiro, com a bike de enduro, infelizmente não tem grandes saídas, né? E aí entra nesse aspecto de não poder ter mais de uma bicicleta devido à nossa condição financeira, que não é síndrome de coitadinho, né? Mas realmente é muito mais difícil comprar um equipamento no Brasil. E segundo, que a gente não tem tanto terreno para isso, né? Eu, particularmente, quando eu vou fazer algum pedal, eu não faço só trilhas, né? Tenho que fazer bastante estradão para depois chegar nas trilhas. Estou me divertindo muito com a Exalt LT. É uma bike que entrega muito e na hora de fazer as descidas eu tenho percebido evolução constante, né? Isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês de usuário desse bicicletas, né? Tô falando aqui realmente como um ciclista. E talvez esse seja o melhor momento para a gente adquirir uma bike de all mountain, né? Tanto uma bike enduro quanto uma bike trail. Porque, como eu disse, né, tá tendo uma dificuldade de giro desse produto no Brasil e houve essa redução de valores. Se a empresa Sense vai continuar com a produção desses modelos, não sabemos, né? Isso só o tempo vai dizer, só os nossos futuros lançamentos que vão realmente trazer essa informação para nós. A informação que eu tenho para vocês é a seguinte: se vocês querem adquirir uma bike de enduro ou uma bike trail, como essa que eu tenho utilizado, nós temos uma condição específica para quem está assistindo esse vídeo, exatamente. As bikes da Sense estão com preço super especial somente através do nosso canal. A gente tem essa parceria com eles, está desenvolvendo esse trabalho e claro, né, que a gente está tentando então inserir um pouco mais disso no meio nacional, aí, principalmente da parte dos ciclistas. Se você está procurando uma bike de enduro, eu sugiro muito que você entre em contato comigo para mim te passar uma condição super especial que eu tenho nessas bikes para vocês. Essas bikes estão vendidas sob encomenda, tá, galera? A gente está conseguindo ela com uma condição super especial mesmo. Então, entre em contato aqui no próprio YouTube ou através do nosso direct no Instagram, ou mesmo através do nosso grupo do WhatsApp também, que daí a gente consegue fazer essa troca de informações com vocês. Eu espero que esse vídeo faça sentido, espero que eu não tenha falado muita groselha aqui, porque afinal de contas, como eu disse, eu estou entrando nesse meio, tem muita informação que eu já tenho, mas muita informação que é nova para mim, e eu gosto de trocar essa informação com vocês, então, né, façam aí seus comentários, a gente pode trocar ideias, mantenham o devido respeito, que eu acho que é importante, mas a gente pode sim somar muito com conhecimento para todo mundo. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e não perde nenhum dos nossos materiais. O vídeo de hoje era isso, galera. Valeu e até uma próxima.